Quem foram as esposas de Maegor, o Cruel? A primeira esposa dele foi Cerise Hightower. Ela tinha 25 anos e ele 13. Mesmo tentando por 14 anos, eles não conseguiram ter filhos, então Maegor decidiu que Cerise era estéril e pegou outra esposa. Quando ele foi exilado, ele deixou Cerise para trás. Depois de alguns anos, eles se reconciliaram e a Cerise aceitou as outras esposas dele. Mas depois de um tempo, ela morreu subitamente. Alguns dizem que foi doença, outros dizem que Maegor mandou matar, e outros dizem que Maegor só mandou cortar a língua dela, mas eles acabaram errando e matando ela. Já outros dizem que isso tudo foi fofoca para acabar mais ainda com a reputação do Maegor. Na minha opinião, não precisava, ele fez um trabalho muito bom de acabar com a própria imagem. Eu acho que ela foi morta sim. Se não foi pelo Maegor, foi pela Tiana, por ter descoberto ou falado alguma coisa. Porque Somaladon Murray disse que ela morreu porque ela era rabugenta, astuta. Alice Holloway, a segunda esposa de Maegor, na minha opinião, a mais injustiçada por ele. Eles casaram numa cerimônia valeriana realizada pela Visenya Targaryen, já que o Septão de Pedra do Dragão se recusou a realizar o casamento porque o Maegor já era casado com a Cerise Hightower. Esse casamento irritou muita gente, e depois do Alto Septão denunciar isso, muitos começaram a chamar ela abertamente de prostituta de Maegor. O próprio rei Aenys brigou com o Maegor porque ele não sabia antes da cerimônia e não deu permissão para isso. Então deu a ele duas escolhas, deixar a Alice de lado ou ser exilado. Maegor escolheu ser exilado e levou a Alice com ele. Quando Maegor entrou em coma, a Alice foi buscar a Tiana para ajudar ele e 600 mercenários. Inclusive, as pessoas achavam que ela era amante da Tiana também, porque quando o Maegor se casou com a Tiana, ela foi para a noite de núpcia junto com eles. Depois de um tempo, ela engravidou. O trabalho de parto foi muito complicado, e ela deu à luz a uma criança natimorta, sem olhos e retorcida. A Tiana foi dizer ao Maegor que o filho não era dele, e sim dos amantes que a Alice tinha. Maegor não acreditou, mas a Tiana ofereceu uma lista de 20 nomes, e quando esses homens foram torturados, todos, menos 2, confessaram seus crimes. Ele matou várias pessoas da família da Alice, mas ela foi entregue a Tiana, e foi torturada por 15 dias até morrer. Depois de sua morte, o corpo dela foi cortado em 7 partes e colocado em pontas em cima dos 7 portões de Porto Real. Por que eu falo que ela foi uma das mais injustiçadas? Além da morte horrível, é claro. Das esposas que o Maegor teve, ela realmente parecia gostar dele. Eu duvido que ela tenha traído ele, principalmente porque depois a Tiana admite que estava envenenando as mães para que os bebês nascessem deformados a ponto de não sobreviverem. Tiana da Torre foi a terceira esposa de Maegor. Ela era filha natural de um magister de Pentos. Foi primeiro uma dançarina de taverna e depois se tornou cortesã, mas alguns também falam que ela era uma envenenadora e uma feiticeira. Provavelmente conheceu Maegor quando ele foi exilado, por ter se casado com a Alice. Enquanto ele estava em coma, a Alice foi buscar a Tiana em Pentos, e quando ela chegou, a Visenya entregou o Maegor apenas aos cuidados dela. Depois de um tempo, Maegor casou com ela e tinha rumores de que ela era amante tanto do Maegor quanto da Alice. Ela serviu como mestre dos sussurros de seu marido e foi apelidada de O Corvo do Rei. Quando Alyssa Velaryon, que era esposa do Aenys, fugiu de Pedra do Dragão com seus filhos, foi Viserys, que estava na Fortaleza Vermelha, que foi interrogado sob tortura por 9 dias nas mãos da Tiana, até morrer. Foi ela que falou ao Maegor que a Alice estava traindo ele e deu provas. Depois torturou a Alice por 15 dias até ela morrer. Quando a Tiana também não foi capaz de dar um herdeiro a Maegor, ele se casou com as Noivas Negras, e foi a Tiana que forçou a obediência da Rhaena ameaçando suas filhas. E quando outra esposa do Maegor deu à luz a uma monstruosidade natimorta, alguns disseram que o Maegor estava amaldiçoado, e Maegor mandou prender a Tiana. Enquanto os torturadores estavam preparando as ferramentas, ela confessou que estava envenenando as mulheres. Então o próprio Maegor matou ela, arrancando seu coração com a espada Blackfyre e jogando para os cães. Existem muitas teorias do porquê ela fez isso e se realmente ela fez isso ou só falou para evitar a tortura e ter uma morte rápida. Eu gosto muito de todas as teorias, mas eu acho que ela realmente envenenou aquelas mulheres.
Só não consigo chegar à conclusão do porquê. As noivas negras foram as 3 últimas esposas de Maegor, que se casaram em uma única cerimônia realizada em 47 depois da conquista. Maegor estava com dificuldades em ter filhos, e como ele sempre achava que o problema era as mulheres e não ele escolheu essas 3 porque elas tinham fertilidade comprovada. Todas elas tinham filhos. Inclusive, os filhos delas foram trazidos como reféns para a cerimônia para garantir que elas obedecessem. Elas foram chamadas de noivas negras por serem viúvas de homens que o próprio Maegor matou. Elas eram Lady Elinor Constantine, Lady Jane Westerling e Princesa Rhaena Targaryen. A Jane era viúva de Alan Tarbeck e estava sendo cortejada por um Lannister quando o Maegor mandou chamar ela. Na noite de núpcias, ela recebeu uma poção de fertilidade da Tiana. Algumas versões dizem que ela bebeu e outras dizem que ela jogou na cara da Tiana. Mesmo assim, depois de meio ano, ela engravidou. Maegor ficou tão feliz que cobriu ela de presentes e concebeu várias terras a seus familiares. Infelizmente, ela entrou em trabalho de parto 3 meses antes do previsto e deu à luz a uma criança natimorta, sem braços e pernas, mas possuindo genitália feminina e masculina. E a própria Jane acabou morrendo logo depois. Elinor Constantine era a mais nova das 3 noivas. Ela era viúva de Theon Boleyn. É dito que na noite de núpcias, ela arranhou tanto as costas de Maegor que deixou elas ensanguentadas. Ela engravidou um pouco depois da Jane, e Maegor também cobriu ela de presentes e joias e deu terras a seus familiares. Mas ela também deu à luz a um bebê natimorto, que as pessoas dizem ter nascido sem olhos e com pequenas asas. Ela foi uma das 2 rainhas que sobreviveram ao Maegor, e quando Jaehaerys se tornou rei, ela partiu de Porto Real vestindo roupas de penitente, provavelmente porque ela deve ter orado muito para que o Maegor morresse. Depois de um tempo, Jaehaerys mandou que a Elinor espalhasse a doutrina do excepcionalismo pelos 7 reinos, e depois ela decidiu viver o resto de sua vida no maior convento de Lennisporto. Princesa Rhaena Targaryen. É a última das esposas do Maegor que eu vou falar. Ela foi a primeira filha do rei Aenys I. Quando ela nasceu, as pessoas disseram que Maegor ficaria para trás na linha de sucessão. Então a Visenya sugeriu um noivado entre eles, mas os pais da Rhaena e o Alto Septão protestaram contra isso. A Rhaena era muito próxima de seu irmão Aegon, e quando eles cresceram, o rei Aenys casou eles 2. Quando Maegor tomou o trono, a Rhaena e o Aegon fugiram para Rochedo Castle, onde o Lord Laemar Lannister protegeu eles. Lá ela descobriu que estava grávida e deu à luz às suas filhas gêmeas, Aérea e Rhaella. Ela implorou ao Aegon para que eles fugissem pelo Mar Estreito, porque ela não queria que as filhas dela corressem perigo. Mas Aegon se recusou a fugir porque ele estava determinado a reivindicar o seu direito ao Trono de Ferro. Quando Maegor se ausentou de Porto Real por um tempo, eles acabaram se infiltrando com a ajuda de colaboradores para pegar Dreamfire e um dragão para o Aegon, que acabou sendo o dragão do seu falecido pai, Quicker Silver. Aegon reuniu um pequeno exército para ir contra o Maegor, mas a Rhaena não o acompanhou. Nós não sabemos se foi por escolha dela ou do Aegon. E o Maegor acabou matando o Aegon. Aí ela percebeu que era questão de tempo até o Maegor vir atrás dela. Como ela sabia que não ia conseguir se disfarçar por causa de Dreamfire, ela disfarçou as filhas e as mandou embora junto com aliados, e fez questão de não saber para onde eles estavam indo, para que ela não pudesse revelar mesmo se torturassem ela. Mas a Tiana acabou encontrando as filhas dela e garantiu que ela cooperasse no casamento triplo. Pelo que a Rhaena diz mais tarde, ela tentou matar o Maegor com uma adaga que ela escondeu debaixo do travesseiro. Mas eu não sei se é verdade, afinal ela estaria arriscando muito a vida das filhas dela, caso ela não conseguisse. Maegor declarou a filha mais velha dela, Aerea, como herdeira dele até ele ter seus próprios filhos, e deserdou o irmão mais novo da Rhaena, Jaehaerys. Mas assim que a Rhaena soube que Jaehaerys tinha anunciado sua reivindicação ao trono, ela escapou de Porto Real com Dreamfire, levando sua filha e a espada de aço valeriano Blackfyre, que ela roubou do Maegor enquanto ele dormia. Maegor estava com tanta raiva que mandou o Lord Hightower da época matar a outra filha da Rhaena, que tinha sido mandada para lá para se tornar uma septã, mas ele se recusou. Então Rhaena voou para Ponta Tempestade e apoiou Jaehaerys. Quando Maegor morreu, surgiu a questão da sucessão novamente,
Mas como a Raina começou a odiar Porto Real e sua corte, ela apoiou que Jaehaerys fosse o rei. E enquanto Jaehaerys não tinha filhos, a Aerea foi sua herdeira. E o resto é história para outro dia.